primeiro vídeo aqui do canal. Meu nome é Eliane Reis, eu sou taróloga, trabalho com reprogramação mental, já atendi mais de 3.000 mulheres e ajudo e guio as mulheres aí pelo esse feminino moderno a se encontrar, a se desenvolver, a se entender, né? E depois de tantos atendimentos assim, eu falei, gente, eu preciso de um canal onde a gente possa ser mais profundo, né? Que a gente possa conversar mais sobre alguns assuntos que eu sei que vocês têm dificuldade, que eu já passei por esse processo. Então, o intuito aqui é um canal verdadeiro para falar da minha transformação, das experiências que eu vivi, das ferramentas que eu utilizo, daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, colocar o meu ponto de vista que talvez pode clarear para vocês aí essa experiência de transformação que vocês estão buscando. E eu decidi começar com a ayahuasca porque ela foi o último processo que eu vivi agora no sábado. E eu falei, já que eu tô nessa energia de começar o canal, eu vou falar da ayahuasca porque é algo muito especial para mim. Eu sei que muita gente tem medo, mas a gente precisa desmistificar algumas coisas e eu vou contar para vocês a minha experiência. Então já deixa seu like aqui. Depois, se você não gostar do vídeo, você retira, tá tudo certo. Se puder me seguir também para começar a fortalecer esse canal que tá nascendo agora, bebezinho, eu vou ficar muito grata e muito feliz. À medida que você for me conhecendo, você vai perceber que eu sou universalista. Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho religião fixa, né? Eu pego ali de todas as religiões, de todas as experiências, aquilo que eu concordo, aquilo que eu acredito, e vou moldando ali quem sou eu, nas minhas crenças, de acordo com aquilo que faz sentido para mim. E uma época da minha vida eu comecei a estudar o xamanismo, né? Eu tenho avós indígenas, eu tenho pessoas na minha família que eram indígenas, e o xamanismo ele sempre me chamou. E quando eu comecei a ter contato com o xamanismo mesmo, por assim dizer, a ayahuasca se apresentou, né? E veio aquela curiosidade, mas aquele medo absurdo interno, assim, de meu Deus, né? Porque as pessoas, às vezes você vê conteúdo falando que você fica louco, que você perde ali, que você não volta mais, né? E eu sou da seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito Maria vai com as outras desde da adolescência. E quando eu fui ganhando esse desenvolvimento mesmo mental, né, essa questão do amadurecimento, eu falo, as coisas vão se manifestar na minha vida no momento certo. E talvez seja esse momento aqui que você precisa, e talvez você vai sentir esse vídeo falando com você, com o seu coração, e talvez você fale assim, é o momento, é agora e tá tudo certo. Mas a minha experiência com a ayahuasca, ela não foi algo assim, eu quero, eu vou, sabe? Eu li sobre, nossa, não. Eu sentia que tinha que ter um lugar de muito respeito, um lugar mais sagrado, sabe? Era algo que mexia muito internamente comigo, mas que eu sentia que naquele momento eu não estava preparada. E isso já faz mais ou menos 4, 5 anos. Tenho amigos que consagram há mais tempo, inclusive cheguei a ganhar de um amigo muito especial meu um convite para ir com ele até uma consagração de ayahuasca, mas eu sentia que aquilo ali ainda não era o momento. E eu sempre falava com ele, amigo, o momento certo vai chegar. E isso se passaram aí bastante tempo, até que um belo dia eu estava aqui em casa e eu senti um chamado muito forte dela de tipo assim, o momento é agora, né? Quando eu falo ela, é a medicina sagrada. Então eu falei, é agora que eu vou consagrar. E eu já estava em processo de desenvolvimento, então eu já tinha feito terapia, eu já tinha, né, o básico, né, gente? Eu sempre falo ali que você começar com o entendimento básico, para mim, assim, eu não sei para as outras pessoas, é primordial. Eu acredito que tem pessoas que chegam lá, assim, no susto e que funciona, mas se você tiver com o ego muito armado, se você ainda não tiver interessado em desenvolver você, eu creio que a experiência ela pode ser um pouco mais difícil para algumas pessoas, né? Então, chegou esse momento de tipo assim, eu vou consagrar ayahuasca. E a minha maior preocupação era exatamente o quê? Uma casa, né, que fizesse essa cerimônia com muita seriedade e de preferência que fizesse individualmente. Eu não estava preparada ali para fazer em grupo, né? Eu queria uma experiência mais individual, para não ficar preocupado com outras pessoas. Para a gente que é terapeuta, que trabalha com essas coisas, a gente tem uma tendência muito grande a preocupar com o outro. Então eu falei, não, eu quero sentir a medicina primeiro sozinha e no momento que eu sentir que dá para ir em grupo, eu vou em grupo. E se eu falar para vocês que eu não tinha medo, eu vou estar mentindo. Mas esse medo que eu tava, eu acho que era mais a expectativa, né? De tipo, já não era mais. Eu pesquisei muito, eu vi vários vídeos, né, de pessoas que falam positivo. Porque, assim, tem uma diferença muito grande você ser uma pessoa, né, que não teve uma boa experiência e teve 1.000 pessoas que teve uma experiência boa. E foi isso que eu comecei a perceber. Muitas pessoas falando bem e, tipo, uma falando mal, ou uma falando que aconteceu algo grave, né? E quando você vai pesquisar mais a fundo, eram pessoas que não usavam com responsabilidade, né, que iam para lugares que não eram responsáveis, ou até mesmo pessoas que ocultaram o seu quadro
né, psicológico das pessoas que iriam auxiliar aquela pessoa ali no processo. Então, eu acho que a ayahuasca ela tem que ser tratada com muita verdade, com muita troca, e você tá aberta mesmo para poder viver essa experiência, até para você não correr o risco ali, né, de às vezes botar o carro na frente do boi e uma experiência que poderia te auxiliar acabar sendo uma experiência traumática. Então eu achei uma casa aqui em São Paulo, né, que para mim foi uma surpresa muito grande. Eu vou deixar o link dessa casa aqui na descrição. Mas eu fiquei. Assim, vai ser a casa que eu senti o meu coração, e a Casa Aya foi a casa que eu bati o olho e falei, é esse lugar que eu quero consagrar. E as minhas inseguranças eram mesmo se eu ia perder minha consciência, se eu ia ver muita coisa ruim, o que queria acontecer nesse processo. Então, minha primeira experiência, ela foi individualmente. Cheguei lá, conversei com o Gabi, ele perguntou o que eu estava buscando. E aí ele foi me explicando como que funcionava o ativo ali da planta em si. E só dele falar assim, olha, você não perde a consciência, né? Que é o que muitas pessoas acham que é alucinógeno, que você perde a sua consciência, que você não vai ter controle sobre você, sobre o seu corpo. E quando ele disse isso para mim, ele falou: pode ficar tranquila, eu tô aqui para te auxiliar. E foi assim, vamos, né? Eu tava muito emocionada, porque realmente eu senti que era algo do coração, era um chamado puro, não era algo que eu tava indo, ai, quero ver como que é. Não, eu tava aberta à experiência, né? E eu quero contar para vocês o que aconteceu na minha primeira experiência, né? É, eu sempre tive uma vida muito difícil desde a infância e eu tinha uma visão muito ruim da minha infância. Tipo, eu lembrava da forma como eu era tratada pela minha mãe, os momentos que eu passei fome, as coisas que me faltaram, a ausência do meu pai, né, as brigas de família, tudo aquilo martelava muito na minha cabeça. E quando eu comecei o processo, que eu entrei na força, ela me mostrou as partes que eu não lembrava da minha vida. Então ela começou a mostrar os momentos felizes que eu tinha, mas que eu não tinha guardado, porque aqueles momentos traumáticos tinham sido maiores para mim. E nisso ela mostrou, né, os momentos que minha mãe brincava comigo, todo o esforço que a minha mãe fez para me criar, os momentos que eu e minha mãe tava rindo em alguns momentos. E ali eu senti dentro do meu coração que eu fui muito amada na infância. E aí foi a primeira cura que eu tive, porque eu tive uma separação muito forte com a minha mãe de 13 anos por conta de religião, né? A minha mãe é testemunha de Jeová, então ela queria que eu vivesse a religião dela. Desde pequenininha eu fui seguindo, mas quando eu fui ficando maior, isso já não era possível mais para mim, porque não fazia parte da minha identidade, da minha essência. Então a gente teve que romper, eu saí de casa muito cedo, passei por processos dolorosos, sabe, para realmente assim, até conseguir enxergar quem era a Eliane separada de mãe e religião. E a ayahuasca me proporcionou isso, ver a minha mãe com amor que eu nunca tinha visto, ver as coisas que eu tinha vivido e que eu nunca tinha dado importância e que eram bonitas, né? Porque para mim, a minha história de infância era como se fosse um filme de terror. Mas aí eu percebi que não, sabe? Eu percebi que eu tinha vivido momentos bons, mas que a minha mente decidiu programar somente aquilo que tinha dado errado. E ali foi um momento de amor muito grande. Eu vi meus ancestrais, eu consegui sentir de onde eu vim, as lutas da minha mãe, da minha família, as oportunidades que eu tinha agora e que eles não, né? E o que eu deveria trabalhar naquele momento, que era a questão de assumir o meu lugar, de assumir minha autenticidade, minha ancestralidade. A partir daí eu consegui ampliar mais o meu caminho espiritual, estudar outras coisas, né? E, e assim, geralmente a pessoa vive isso e já quer voltar de imediato. Eu falei, não, eu vou esperar toda essa informação assentar, vou fazer as mudanças necessárias e quando eu sentir o chamado de novo, eu vou. E foi o que aconteceu essa segunda vez, depois de meses, eu decidi voltar. E dessa vez voltei em grupo, né? E, gente, a experiência, se você estiver disposta a deixar a medicina trabalhar em você, é um processo muito leve. Eu não estou falando para você que você não vá, talvez, deparar com seu ego, que você vai brigar, né, com seu ego, vai doer, vai machucar, você vai ter que ver coisas necessárias, né? Então, eu, graças a Deus, eu já tinha me trabalhado muito antes. Então, quando eu cheguei lá, era só umas arestazinhas mesmo que ela começou a me mostrar, mas muito relacionada a mim, né? Inclusive, mostrar todo o meu esforço para ajudar as mulheres, para ajudar as pessoas, que às vezes nem eu mesma reconhecia todo esse esforço. E através disso, eu consegui acessar um canal de amor e de carinho muito grande e ressignificar toda essa minha história familiar. E se você está pensando em consagrar, se você está ponderando passar por essa experiência com a medicina, eu não estou aqui para ficar te incentivando a todo custo. Pode ser algo transformador, mas como tudo na tua vida, é você que dá o passo. Não adianta você ir querer somente por ego, porque você vai apanhar. Digo isso tranquilamente. Né?
Você tem que ir porque você quer ser um ser humano melhor, porque você quer se transformar, reconectar com você, reescrever sua história, ressignificar as situações que você viveu. E procure um lugar seguro, pesquise antes, né? Sinta a energia do lugar. A nossa intuição ela é muito importante nesse processo quando a gente vai decidir os lugares que a gente vai se colocar. Então, eu falo muito isso, sente o lugar, sente o dirigente que vai passar esse processo com você, porque isso é muito importante. A ayahuasca, para mim, ela foi sinônimo de resgatar um amor que talvez eu nunca tinha sentido, por estar muito presa na dor, né? E olha que eu trabalhei muito em terapia, eu trabalho com isso todos os dias, trabalhando, eu achava que ainda não tinha nada relacionado à minha mãe dentro de mim, mas realmente não tinha inquisito de perdão, a gente já tinha se resolvido, trocado ali as coisas, mas tinha a questão de eu nunca ter visto de uma forma amorosa, né? Ter sempre olhando ali para o lado da dor, esse envolvimento familiar, e ali eu tive a oportunidade de ressignificar tudo isso. Então, se eu puder dizer para você hoje, né, se vale a pena ou não consagrar ayahuasca, se você está disposto a se olhar sem o ego, se olhar com verdade, permitir perceber que você é um grãozinho de areia, porque foi isso que eu percebi. Ao mesmo tempo que eu não era nada, eu era tudo, tudo transmuta e transborda através de mim. Então, você pode ir tranquilamente, que eu tenho certeza que a ayahuasca, a medicina, ela vai te abraçar e vai te guiar e vai te levar com a maior leveza do mundo. Lógico, enxergando as verdades que você precisa enxergar. E é isso, gente. A ayahuasca ela pode ser um fator transformador nesse processo nosso de desenvolvimento, mas ela precisa de consciência e de um lugar de confiança. Vou deixar aqui embaixo na descrição a casa que eu fui aqui em São Paulo. Né? Vocês podem ir no Instagram, conversar com o Gabi. Se quiser conversar, deixar mensagem aqui para mim também, eu faço questão de responder, de conversar com vocês. Mas eu queria trazer isso para vocês. E para quem está na dúvida, para quem tem curiosidade e queria tirar algumas coisas, eu estou disposta aqui a conversar com vocês para falar um pouco mais dessa experiência. É só me mandar mensagem, tá bom? E seguimos aqui. Vamos ver quais que vão ser os próximos assuntos aqui do canal. E é isso, gente. Muito feliz por ter dado esse passo. Peço desculpa porque isso aqui não tinha roteiro, né? Queria fazer mesmo essa experiência do sentir, do conversar com você aqui livre, né? E depois a gente vai aprimorando. Então, deixa o seu like, começa a me seguir e a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau, tchau.